Muito bem, estamos de volta nesta manhã artística e cultural aqui no TV Sul Mulher. Que delícia, né, gente? É muito bom. Gente, estou recebendo aqui hoje artista e pesquisador Igor Gomes, primo né? Primo. Da nossa querida, maravilhosa Leia Batista. Então, vocês já veem aí que o nível, né? Como é que é o negócio, né? Que eu não brinco, né, gente, aqui, né? Vocês sabem. Beijo, Leia, saudade de ti. E ele está com um projeto aí, que é uma oficina de teatro de objetos, que partirá de relato, olhando a minha colinha aqui, tá? Que partirá de relatos de moradores de Araranguá. Basicamente, foram captadas em vídeo 12 histórias sobre objetos que essas pessoas estabeleceram uma relação de afeto ao longo de sua vida, extraindo relatos que falam tanto da memória pessoal quanto da memória da cidade. Tudo isso servirá de inspiração para que artistas de diferentes localidades criem cenas ao serem atravessados por tais compartilhamentos durante a oficina, que está com inscrições abertas. E é um projeto bem bonito que envolve aí olhares muito ricos sobre nossa cidade e também possibilita uma nova percepção para os objetos que nos rodeiam. Achei isso incrível, porque o Igor me fez um desafio, trazer um objeto meu, pessoal, com o qual eu tenho uma relação de afeto e foi muito difícil. Porque eu tenho muitos objetos que eu tenho alta relação de afeto, entendeu? E aí eu pensei assim, não, eu vou deixar para segunda-feira de manhã, antes de sair de casa, eu vou, sabe? Eu vou, né, deixar assim que venha a minha intuição. E tá aqui meu objeto, já vou mostrar para ele, tá? Então é o seguinte, abre a câmera aí, Kevin, que o Joãozinho vai ficar ausente agora meia hora. E é o Kevin que está aí conosco, porque eu estou aqui com ele, Igor Gomes. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, né, falando desse projeto tão legal para a cidade. Né? Então, vamos papear, assim, a gente trouxe vários objetos aqui para dar uma ilustrada, né? Então a gente vai ter um bom papo. Gente, eu queria entrar no cérebro de um artista para sentir como é que é, né? Como que é o cérebro de um artista? É muito louco, gente. Eles fazem música, eles veem coisas que a gente não vê, né? É assim, a mente de vocês, assim... Tudo parece que... Tudo que vocês olham, que vocês veem, que vocês enxergam, parece que vocês enxergam um universo que, assim, paralelo, que a gente não enxerga. E tudo vira arte, de repente. Inclusive, né, magia, a né? proposta do teatro de objetos, já que a gente está falando de teatro de objetos, é justamente essa, né? Ressignificar o olhar para essas coisas cotidianas. Então, como é que a gente enxerga a arte em objetos que estão ali na nossa volta, na nossa vida, né, cotidiana? E que a gente, né, passa despercebido aí, nós seres, né, que não nascemos com esse cérebro. Ô, Kevin, bota aquela imagem ali da oficina... Tá? Artefatos, que eu quero que o Igor comece essa aí. Isso. Comece a falar um pouco sobre essa oficina que está com inscrições abertas, né? Isso. Então, o projeto, primeiro é importante falar, né? É um projeto premiado aí pela Lei Aldir Blanc, aqui no estado de Santa Catarina, financiada com recursos federais. Uma lei bem importante para nós artistas nesse momento, né, pandêmico. Com certeza. E esse é um dos projetos, né, selecionados no estado, então representando Araranguá. Isso é bem interessante, bem legal para a cidade. Ficamos muito felizes aí. Então é uma oficina artística, né, basicamente. Ela vai partir desses 12 relatos que foram captados em vídeos. Então o que vai acontecer, né? A gente vai ter 4 encontros online e são artistas do país todo que estão se inscrevendo. As inscrições estão abertas, inclusive, até sexta-feira agora, dia 11. E esses artistas cada um deles vai dar uma história de um morador aqui da nossa cidade. E a partir de vários exercícios do teatro de objetos, que a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai focar nesse atravessamento, né? Como essa memória, como essa história de um araranguaense atravessa esse artista, né? E a partir disso, a partir de outros exercícios, a gente vai fazer uma escrita poética, a gente faz alguns exercícios bem legais, a gente vai chegar a resultar numa cena final.
e que a gente vai exibir daí no dia 1º de março, vai ser exibido numa live pública no YouTube. E a gente vai poder daí trazer esse morador para conversar sobre a sua história e esse artista comentando como é que chegou essa história nele, né? Promover esse diálogo e a gente vai assistir o resultado disso. Todos juntos, né? Vai ser bem bonito, assim. E como é que tu chegaste nessas pessoas? Isso. Então, cada uma foi um processo, assim, né? Digamos assim, ele foi... Esses objetos que tu trouxe aqui, abre a câmera aí pra gente ir na aberta, eu acho que é melhor. Isso. Dá pra ver aqui, ó, o Igor trouxe vários objetos aqui. Tem relógio, tem martelo, tem rádio, tem alicate enferrujado, uma chave de fenda, uma bolinha de tênis. Tem aqui mais um barbeador, é isso? Daqueles... barbeador antigo. Antigo, um peso. São os objetos pra gente dar uma chaleira, tá. Isso, uma ilustrada. Esses são os objetos que estão Não. Esses daqui são objetos cotidianos meus que eu trago pra mostrar, assim, pra gente entender melhor. Eles são teus. É que são duas correntes, a gente vai explicar isso, assim, né? O teatro de objetos é uma linguagem, uma das linguagens mais jovens aí do teatro de animação. O teatro de animação abrange teatro de bonecos, teatro de sombras... várias técnicas que estão dentro dele, assim, e o teatro de objetos é uma das linguagens mais jovens dentro disso. Data aí da década de 80, lá da França, então pesquisadores começaram a olhar, o objeto era utilizado no teatro, mas como um simples adereço, né? Usava ali o objeto. O teatro de objetos para e olha, faz essa coisa que a gente estava conversando do olhar do artista, né? Que olhar que a gente pode dar isso? Então a gente vai atrás do simbólico. Né? Então, o teatro de objetos fala disso, assim, de explorar o simbólico desses objetos que tem de poesia. E uma das correntes mais jovens do teatro de objetos hoje, assim, que está bem dentro do ramo da teatro de animação, ele está bem em voga, assim, está bem... pesquisadores, artistas trabalhando bastante essa linguagem, tá? Inclusive é a minha pesquisa de doutorado, né? Eu passei agora em doutorado lá na USP, São Paulo, e vou começar a trabalhar essa questão da memória dos objetos. É um caminho um pouquinho diferente desses objetos aqui, que a ideia é explorar justamente essas narrativas que esses objetos trazem, né? Então, a gente provoca a pessoa, como eu te provoquei para trazer aqui, pensar como você fala de si através desse objeto, o que tem de rico nessa história, né? E o que me atravessa enquanto artista para eu criar a partir disso. Então, esse olhar de ressignificar o cotidiano, ressignificar a vida, o que está próximo. E no projeto, especialmente, a gente também... Ter esse olhar. Isso, e no projeto a gente vai trazer esse olhar, ressignificar não só isso, ressignificar a cidade. Aí que é o projeto, é um projeto que parte aí do Grupo Sobrevento, um grupo de São Paulo que trabalha isso, né? Eles trabalham a questão da memória da vizinhança, eles criaram um espetáculo a partir de histórias de vizinhos, né? Então, a raiz do projeto é essa. E aqui a gente tenta trazer, claro, transpassando na minha história. Mas eu não entendi uma coisa, e como assim teatro de objetos? É o quê? Vira uma peça de teatro? Não, a gente tem, inclusive, um clipe aí. A gente trouxe um clipe aí, depois a gente pode passar. Tá, a gente vamos pode passar, ver tem um material pra gente passar. Clipe de objetos, que a gente vai ver alguns espetáculos. Basicamente, o objeto acaba sendo o protagonista da cena, né? Tá. E o ator é muito presente, o ator tá ali, porque o ator é essa figura que... O que eu vou fazer com isso aqui? O objeto é um objeto inerte. Eu é que vou transformar isso, né? Tem um olhar diferente já de bonecos, a gente geralmente busca animar, né? Então, a gente busca trazer animação e trazer essa coisa humana. O teatro de objetos, ele é um pouco diferente. A gente explora o objeto, pelo menos, são várias as formas de explorar, mas a que eu sigo, assim, é essa que a gente explora o movimento do objeto. Então, o que esse objeto aqui faz? Ele faz isso, né? Boto ele aqui. Então, a partir disso, eu vou explorando. A gente pode, então, pensar aqui justamente nesses objetos que eu trouxe aqui para a gente pensar numa relação. Um exercício que eu gosto muito, que a gente tem lá, é um exercício que a gente faz assim, ó, com os artistas. A gente provoca a eles falarem duas coisas. A primeira é, antes, eu era assim. Então, vou fazer isso. Antes, eu era assim. Hoje, eu sou assim. Aqui eu fiz a assimilação de dois objetos, né? Um pela leveza. Antes eu era leve. Hoje eu sou uma pessoa pesada.
Aqui é uma forma de fazer essa relação desses dois objetos. A gente pode relacionar figuras muito interessantes, por exemplo, aqui a gente tem esse objeto com esse, dá uma imagem interessante para a gente pensar, ó. Né? Verdade. Olha a relação desses dois objetos, né? Sim. A gente pode criar uma cena de tensão aqui, né? Eu fazia um espetáculo que era... Eu vi força e fragilidade. Exato. Então, essa figura do opressor, essa figura da fragilidade, né? A gente vai explorando através desses olhares, assim. Então, por exemplo, na oficina a gente trabalha bastante isso, assim, esse olhar também aqui eu posso dizer, né? Antes eu era assim. Hoje eu sou assim. Né? Algo mais barulhento, algo que traz mais coisa e o sossego do mar, da concha, da escuta, né? Eu sou mais ouvidos hoje, antes eu era mais... Então, a gente tenta explorar isso, né? Algo muito singelo desses objetos, o que eles trazem. Então, as famílias de objetos, aqui a gente tem uma família, por exemplo, que tem objetos, né, de uso... São parentes, né? Um martelo, um alicate e uma chave de fenda. É uma família, aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma família por funções de medir também. A balança é uma coisa de medir. Podia ter um termômetro que mede temperatura. Sim. Posso ter o relógio, que é um que mede o tempo. Né? Uma trena que mede a coisa. Então, aqui é uma família. Tá. Eu posso criar a partir disso. Geralmente, quando cria espetáculos, a gente tem essa ideia da família de objetos também, que é bem interessante. E a gente pode relacionar pela forma, por exemplo. Uma bolinha dessa, posso relacionar com isso, né? Então, são vários esses diálogos que a gente vai fazendo e os exercícios são focados nisso. É difícil, eu acho teatro de objetos bem difícil, porque ele faz você virar essa chavinha e pensar diferente, né? Porque tu tá tensionado a olhar para esses objetos. Não é fácil. Vamos assistir o Diego, gente. O Igor mandou... material aqui pra gente. Bota aí na tela, Kevin. Deixa eu ver qual é o primeiro aqui. Clipe de objetos. Pode ser esse? Esse aí a gente vai assistir, então, alguns espetáculos aí no mundo inteiro. São espetáculos internacionais, nacionais. Tá. Que a gente vai entender um pouquinho, assim, por imagens, eu vou comentando, pra gente ver visualmente isso, né? São espetáculos adultos, a maioria deles, focados no público adulto, que é interessante porque geralmente acham que teatro de objeto, teatro de animação é para criança, né? O boneco é também, mas tem espetáculos voltados para os adultos também, para todas as idades, né, na verdade. Tá no ponto aí, Kevin? Ó, esse aí... A pessoa fica aqui de boca aberta, né, gente? Que coisa mais... É fascinante, né? Fascinante mesmo. Eu sempre gosto de trazer imagens, porque quando a gente está falando, às vezes tem uma dificuldade de visualizar mesmo, né? E o teatro de animação, em geral, é muito visual.
A gente gosta de trazer essas imagens, por isso que eu também trouxe os objetos. E é isso, assim, é um olhar aí jovem, uma linguagem que está em constante transformação. Então, a gente também, através da minha pesquisa, também estou trazendo outros olhares e pensando nisso. E a questão da memória é muito interessante porque é repensar também a dramaturgia do teatro, né? Como é que a gente pode trazer outras formas de criar essa dramaturgia. A dramaturgia que parte da vida, parte das histórias cotidianas das pessoas. E como é que eu transformo isso em arte. Até conversando com o Grupo Sobrevento lá em São Paulo, a Sandra Vargas, que é uma amiga lá, a gente discute isso, assim, algo que eles trazem, né? Mas como é que isso vira teatro? Como é que eu transformo? Que pulo é esse, né? Para criar? Então, na oficina são vários os atravessamentos que a gente fala, né? A gente vai provocando através do olhar para a cidade. Vai ter uma questão também esses artistas vão entrar em contato com esses moradores, fazer uma pergunta sobre a cidade. Então, vai trazer também outros elementos, né? E, através disso, a gente vai fazer uma escrita poética. E, a partir disso, a gente cria meio que um textinho, assim, poético, que a gente cria uma cena de objeto, uma cena curta. E vai ser bem bonita. E o resultado, estamos curiosos para saber como é que vai ser, né? Porque é uma jornada aí que a gente vai passar nesses 4 encontros. Com certeza. Bom, eu tinha te perguntado antes e a gente já pulou para outro assunto, né? Como é que tu chegaste nessas pessoas, nessas histórias? A Leia, por exemplo, é minha parente, né? É a prima da minha mãe, então da família. Ela veio através... A gente tem as fotos aí, ó, e a Red Silveira, tem várias pessoas. A Red Silveira, por exemplo, é uma pessoa que eu conheço daqui da cidade, assim, de algum tempo, de ouvir falar, né? E eu tava... Porque o projeto é isso, a gente busca homenagear essas pessoas, né? Tá. Então, a ideia era trazer um olhar diverso para a cidade, de pensar a diversidade dessa cidade, né? De representar de maneiras diferentes. Aí, por exemplo, é um casal amigos da minha mãe, então veio através da minha mãe, que eles estão lá de Ilhas, tem uma lojinha lá em Ilhas, né? A Edna e o Juliano. E aí eles trouxeram um objeto lá de Ilhas, a tarrafa, tem o chapéu de palha, algo que traz também da história local. De Ilhas, então aí é também um olhar que eu pensei assim, né? Tipo, queria trazer algo de Ilhas, trazer algo que de uma localidade específica, né? Aí a gente tem o Zaga do Caveiral, nosso amigo Zaga, também é uma figura lá do Galpão Cultural. Zaga. O objeto dele é um enxó, né? Aquele objeto de esculpir madeira, né? E ele é interessante que os relatos, todas as pessoas, assim, o Zaga traz isso também. Não é a memória só pessoal, né? No momento que a pessoa começa a falar do objeto dela, ela traz o olhar da cidade, porque aquele objeto se relaciona com a cidade, se relaciona com o todo. Aí é um objeto que o marceneiro de Araranguá usava e ele achava curioso e ele pediu esse objeto, ele guarda até hoje, ele faz algumas coisas lá no Galpão Cultural. Bastante. É bem bonito. Aí o nosso querido Hildo Santana, né, corredor aqui, atleta da cidade. O Hildo também, eu acho que é um exemplo máximo aí da ideia de homenagear em vida nessas pessoas importantes. Com certeza. Trazer esse olhar para ele, a história dele, ele bem... Obviamente não podia ser outro objeto, ali a tocha olímpica que ele carrega o maior orgulho, tem tatuado no braço. Então, foi uma história muito legal também. E são vários os moradores. Aí o nosso querido Sérgio Hipólito, o anel de formatura do pai dele, que é uma história também muito bonita, né? Que mostra essa história de persistência, de estudo do pai dele, assim. Temos outras imagens aí também. A Marta, querida escritora aqui da cidade, a Marta tem esses livros que pertenciam ao pai, e ela e as irmãs brincavam com esses objetos, né, quando eram crianças. Eles são obras artísticas, então tem uma relação de se relacionar com cada obra, que tem a ver com a vida dela. Por exemplo, tem a imagem do casamento, ela queria muito casar, tem a imagem dos filhos, né? Tem os meninos comendo pastéis, que é uma obra que ela e a irmã têm essa relação de afeto. Inclusive, ela brinca que ela uma vez estava comendo pastel em algum lugar e uma olhou para a outra e disseram: meninas comendo pastéis. Então tem essa relação de proximidade entre as irmãs, entre a família, né? Então é bem bonito que vai trazendo esses olhares para a cidade, né? Aí o nosso querido Alex Rocha, que é historiador da cidade, ele trouxe uma bengala que era do pai dele. E aí é bem interessante porque a gente foi lá nesse lugar que é a Praça das Águas aqui, né, da Samaia ali, e a gente trouxe, ele disse, por exemplo, que ali era um horto, né? Eu não conhecia essa história, não sabia que ali era um horto. Nem eu. O pai dele trabalhava nesse horto ali e ele conta essa história dessa bengala. O pai dele teve uma doença nos ossos
E foi onde o pai dele se apoiou nos últimos anos de vida, né? Ele ia trabalhar com um objeto bem simples, assim, que ele guarda na casa dele até hoje. Então, para ver como é a memória do Alex, mas é a memória da cidade, porque Sim. fala do horto, fala da relação das ruas, né? Então, vai trazendo muito, assim. A gente tem outras pessoas aí muito interessantes. A Sayonara, querida. A Sayonara, eu gosto do exemplo dela, porque o objeto dela eu acho que é o objeto mais diferente, né? Quando eu falo de teatro de objetos, a gente estava vendo aqui esses objetos, é muito importante que o objeto seja reconhecível, né? Então, é uma roda, é uma chaleira, é uma balança. Entendi. Quando é objeto como o da Sayonara, claro que aqui a gente está explorando a memória, é outra coisa, mas se a gente estivesse trabalhando no teatro tradicional, é um problema, porque a gente olha e fica assim, que objeto que é esse? E você fica assim, né, com essa inquietação, daí já não funciona na cena. Porque requer você, né, desvendar o que é ele. Sim. Ali, por exemplo, é uma forma de pirulitos, uma forma que a avó dela fazia pirulitos para vender no fogão a lenha. Que loucura, gente. E é muito bonito porque essa história da Sayonara se relaciona com a cidade, que a mãe dela e o pai dela iam vender na estação de trem aqui de Araranguá, a velha estação de trem da Barranca. Então, eles iam lá e vendiam, era a forma de sustento da família. Então, ela conta com bastante orgulho, ela tem esse objeto guardado até hoje, né? É bem bonita essa relação que ela trouxe, assim. Aí a Nelma, inclusive, hoje eu vou mostrar aqui com exclusividade um trechinho da fala da Nelma para a gente entender, assim, a Nelma é professora da PAI, né? Foi por muitos anos aí, cadeirante, uma amiga, e a gente trouxe um olhar bem interessante, assim, através da Nelma para pensar essa cidade também, né? O quanto é importante a inclusão, o quanto é importante esse olhar sensível para a nossa cidade também. Então, vou mostrar daqui a pouquinho um trechinho, assim. A Leia, né? A Leia é muito interessante porque essas memórias, né? A memória da Leia me atravessa muito porque é sobre a minha família, né? Sim. Essa jarrinha, né, que ela fala, leiteira, pertenceu à mãe dela, a dona Nair Gomes, que era irmã do meu avô. Né? O meu avô faleceu recentemente e tem essa relação de afeto. Eu lembro de criança de ir na casa da Leia, na casa da mãe dela, né? Ela já não morava mais, mas essa minha tia ela recebia a gente com amor. Era a pessoa que eu acho que mais recebia bem, assim, que eu conheço, sabe? E esse objeto justamente fala disso, fala dessa relação de receber, né? Que ela recebia o pai da Leia toda noite, através dessa leiteira. Era um momento também de confraternização da família. Então, é muito bonito, durante a captação dessas histórias, né? A gente saía muito emocionado, assim, porque me atravessa através da cidade, através da história pessoal. Então, é muito bonito. Assim. De certa forma, é um resgate também, né? Com certeza. Além de ser um olhar... O Igor tá falando aqui, eu tá passando na minha cabeça 1 milhão de objetos. E de histórias, né? Que interessante isso, né? Porque daí você começa... Quando eu fiz o desafio para você, eu achei muito bonito o que você falou agora, né? Deixei para segunda-feira e fui pela intuição. É uma das coisas que a gente aconselha os artistas e a gente vai percebendo através da criação, através da prática. Que às vezes não adianta a gente racionalizar muito. Ficar não sei o quê. Eu geralmente peço para os artistas trazerem na sua casa, né? Que vai ser online, a oficina, terem lá média de 20 objetos selecionados. Então, tem essa seleção anterior. Só que na hora, é muito na intuição. Assim, você olha e você percebe que aquele objeto te chama determinada temática. Às vezes a gente diz assim, vai falar de um tema X, sobre a cidade. Que objeto que eu vou falar sobre a cidade nessa cena? Né? E você vai ali, daqui a pouco a roda te chamou a roda. E eu digo, explora essa roda, né? A partir da roda, o que essa roda vai fazer relação? Tem o carro, tem, né? São várias, um globo se relaciona com a roda, né? O transporte, tudo que essa roda começa a trazer de signo, né? Que está relacionado. É meio que uma brincadeira, a gente diz, né? Porque a gente vai fazendo assim... O que disso vai trazendo outras coisas, assim. É bem bonito, vai fazendo outros muitas insights. Relações. Franklin Fraga tá aqui, é isso aí, viva a arte, então, né, gente? Hoje estamos artistas. Pois é. Então, vamos lá, seu Igor. O objeto que eu trouxe... Tu vai me conduzindo aí, para eu falar como é que é? Tipo, a gente quer saber o que ele traz da sua história, o que ele fala da Geomara, esse objeto. Fecha aí em mim um pouquinho para eu mostrar o meu objeto aí, pessoal. Kevin, fecha aí. Aí. O meu objeto é o seguinte, pessoal. Isso aqui fica na minha penteadeira,
tá? Então, todas as manhãs, quando eu tô me penteando, tal, me maquiando, ele tá ali do meu ladinho. Essa casinha aqui, como é que fala? Tem um nome, né? Oratório, talvez? Um oratório, exatamente. Fui eu que pintei, tá? Eu tenho meu lado artesã. E eu sempre gostei de oratórios. Sempre. E esse aqui, eu comprei assim, pronto, na madeirinha assim que a gente compra. E eu pintei. Claro que vocês podem observar com muita cor, né? A pessoa adora cor, né? E era o tempo que eu fiz muita coisa em pátina, né? Era uma técnica lá de pintura. Então, ele já tem a minha vibe por isso, assim, porque é muito colorido. Aí dentro eu colei um papelzinho lá de florzinha, que era de uma caixinha de sabonetes que eu ganhei, de não me lembro de quem, mas eu sei que eu amei mais do que os sabonetes, a caixinha, porque eu adoro caixinhas. Inclusive, um dos objetos, primeiro que eu pensei, é uma caixa de madeira que eu tenho que me acompanha há muitos anos. E eu achei tão fofa essas florzinhas que eu recortei e colei ali, né? Aqui e aqui. Bom, aqui dentro eu tinha um Santo Antônio, e desses que sai a cabeça, não é maldade. Mas esse meu Santo Antônio quebrou e tal. E eu sou devota de Santo Antônio, não sou católica, né? Eu sou de todas as religiões, o pessoal sabe, né? Mas eu sempre gostei muito dessa coisa da fé. É algo que que eu tenho assim, sei lá, é um assunto que eu gosto. E eu sempre tinha vontade de ser devota de algum santo da Igreja Católica. E eu tentava buscar quem seria esse santo. E eu tive uma sogra que era uma pessoa muito devota de Santo Antônio. E um dia, mas não por isso, mas um dia, quando eu fui a Portugal, em Lisboa, eu tive a oportunidade de conhecer o quarto onde Santo Antônio nasceu, né? Porque diz que Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua, né? Ele nasceu em Portugal, morreu na Itália, então tem essa coisa aí. E daí eu acabei trazendo algumas coisas de Santo Antônio de lá, de Portugal e tal, e eu trouxe um tercinho para cada filha minha e dei a elas. E elas se apegaram nesses tercinhos. E tudo que elas pediam para Santo Antônio atendia. Passar de ano, né? Passar bem naquela prova. E aí a gente começou com esse carinho por Santo Antônio. Aí o tal minha imagem que eu tinha que quebrou, daí eu tenho esse Santo Antônio aqui. Daí eu boto ele aqui, ó. Daí aqui eu colei um protege-me, que eu tirei de outra coisinha. Aí eu colei aqui, protege-me. E aí é o seguinte, isso aqui, gente, tem muitos anos que eu fiz isso aqui. E aí é isso que eu venho morar em Araranguá, né? E aí temos a nossa padroeira aí, Nossa Senhora Mãe dos Homens. Sim. E eu ganhei esse tercinho aqui, de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que eu coloco todos os dias aqui. Então, tá sempre aqui. E esse oratório tá sempre ali na minha penteadeira, junto comigo. Que bonito. Essa é a minha história. É muito legal, porque é isso, né? Eu sempre brinco assim, se eu peço para você contar a sua história, né? Conta a história da sua vida, coisa, você vai falar uma coisa, assim. Agora, fala através desse objeto. Esse objeto vai trazer, por exemplo, as cores, né? As cores traz muito da Jomara, né? Traz muito da Jomara. A religiosidade fala muito da Jomara, né? Até se a gente pensar, uma das coisas que a gente pensa no próprio objeto quando a gente vai é o próprio material dele, a madeira. Interessante, né? Tu falares isso, adoro madeira. A madeira. Olha só, gente, vai explorando aí, Igor, pra gente pensar com a cabeça de um artista. E a questão da cidade, né, através da... Tá representada aqui, Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Então, através disso, assim, a gente vai indo por essa sutileza, né? O artista que herdaria a história da Jomara pensaria assim, como é que isso me atravessa? Como é que isso chega? Daí eu posso relacionar com a minha história. Eu também, desde criança, vou nas festas de Nossa Senhora aqui, né? Tem essa relação com a Santa, então eu poderia trazer isso para os elementos da minha cena, as cores, né? Eu poderia
buscar objetos que tinha com essa cor que você traz, ou podia usar um lenço colorido aqui, né? Então, a partir disso, já me levaria a outro lugar. Então, são várias dessas sutilezas, né? É por isso que eu chamo de atravessamento, né? Que eu vou trazer da minha singularidade para a história da Jomara, né? Então, um outro exercício que tem durante a oficina... O atravessamento quer dizer que se misturam, que se atravessam. Isso, porque a história daquela pessoa, o resgate daquela pessoa, enfim, através do seu objeto, esse olhar, né, que de repente quem está aí em casa talvez já esteja, né, olhando, nossa, realmente eu tenho um objeto assim que se relaciona à cidade, e vai fazer todo, olha que coisa linda, gente. A questão é essa, né? Não é uma caixinha qualquer, não é um objeto qualquer. É o objeto da Jomara, é o objeto ressignificado, que você olha e você diz o seguinte: eu não quero me desfazer, isso aqui é simbólico, é significativo para mim, né? Às vezes a pessoa pensa nessa ideia, materialista, tá se apegada à matéria. As minhas filhas falam isso de mim, que eu sou acumuladora, eu não sou acumuladora, gente. Simplesmente tem. Acumulador é aquele que guarda lixo, né? Um negócio, não sei o que pode estar dando aí pro pessoal que recolhe os materiais recicláveis, né? Não, eu não sou acumuladora, mas existem objetos que fazem parte da minha vida, da minha história, e que sim, eles são importantes para mim. Que para elas, é só uma caixinha, né? É isso, né? É esse o ponto que a gente... E às vezes meus netos chegam pra mim, Deus, se quebrar isso aí, a avó vai ficar louca, não sei o quê. Mas o outro não entende a relação que tu tens com aquele objeto. E a pergunta, a provocação para esses moradores era essa: que objeto que tem essa simbologia, né? Essa relação de afeto. Porque é isso, é uma relação de afeto. Você colocou afeto, você colocou amor nele, entende? Então, ou através de uma história, porque era da minha mãe, ou... São várias as histórias que chegaram até a gente, e é bonito explorar isso, né? O teatro de objetos, ele nasce para um olhar por objetos, justamente os objetos manufaturados, né? Que começaram a ser produzidos em massa, né? Por isso que já vem ali na segunda metade do século passado. Então, tem essa questão política bem forte, né? De pensar e e é bem bonito também para o teatro, que você falou de reaproveitamento, né? Porque... Quando a gente vai falar de teatro de máscaras, vai falar de teatro de bonecos, existe um processo que a gente constrói essa máscara, a gente constrói esse boneco. Aqui, a gente aproveita objetos cotidianos, eles já estão prontos, né? São objetos prontos, objetos dados. Até a questão histórica do teatro de objetos tem a ver com isso, assim, né? Com os objetos prontos que eram levados à arte, né? A gente tem o urinol do Duchamp, que é aquele urinol que foi exposto na galeria de arte. É um dos exemplos do viés político e histórico que inspira o teatro de objetos. Que é como eu coloco esse objeto cotidiano da vida na arte, né? Como é que eu trago esse olhar. Um dos exercícios que a gente faz na oficina também, que é o primeiro, geralmente, eu estou falando isso ao longo da semana, a gente pede para a pessoa se apresentar através desse objeto. Então, é interessante porque daí tu vai trazendo uma linguagem dúbia que fale tanto desse objeto como de mim, né? Então, sai coisas muito bonitas, assim, né? De ponderar. Por exemplo, tive alguns exercícios na oficina, tinha um amigo, o meu primo, Leonardo, inclusive um abraço para ele, aqui de Araranguá, que ele fez a oficina passada, ele trouxe uma lanterna. Acho que eu até tenho uma lanterna aqui. E ele se apresentou através de uma lanterna. Foi bem bonito, assim, né? Porque ele fala da funcionalidade... Né? Ele gosta de acampar, então ele trouxe essa questão de servir, de ser útil, de estar às vezes meio de lado, né? A lanterna às vezes fica de lado, mas na hora que precisa ela tá ali disponível, né? Ela tá ali paradinha. Eu também tenho uma lanterninha assim, ó, que me acompanha há muito tempo. Que ela pode ali parecer meio simples, mas carrega uma luz, né? Que pode iluminar outras pessoas quando sabe manusear ela. Então, para perceber o quanto é uma linguagem que, através desse objeto, ele está falando dele. Olha o quanto ele está falando dele, de às vezes estar no canto, de trazer uma luz, né? Então, é isso que a gente busca no teatro de objetos, essa simbologia, né? Aqui a gente está, claro, falando a questão da memória e da linguagem, ele se diferencia um pouco, né? Porque a questão da memória é mais explorar justamente a narrativa atrás dela. Mas é algo bem bonito, assim. A gente trouxe um relato da Nelma. Vamos ver o relato da Nelma aí, porque então.
é bem bonito aí para vocês assistirem a Nelma, uma amiga. Um beijo, Pode Nelma. soltar aí pra gente, Kevin ou João, se já estiver aí. Eu sou a Nelma, tá? Maria Nelma Costa Gomes, tenho 60 anos e sou professora aposentada, moro aqui na Santa Rosalina a minha vida inteira. Como professora eu e mais 3 professores, 4, confeccionamos um boi de mamão na Pai de Araranguá. E aí esse boi de mamão dançava, a primeira dança dele foi dançar no calçadão. Depois ele dançava em vários lugares que eram solicitados, como dançava na Pai também nas festas juninas. Toda apresentação do boi de mamão da Pai, eu botava esse chapéu na minha cabeça. E esse chapéu ia comigo e apresentava o boi de mamão, só saía da minha cabeça depois que eu chegava em casa. Aí o que aconteceu? A minha mãe olhou pra mim e disse: onde é que tu vai? Eu disse: vou apresentar o boi de mamão. Então é isso, né? Tu tem o boi de mamão no sangue, né? Eu disse: tenho no sangue, por quê? Olha lá a foto do teu vô, o pai da mãe. Aí o vô meu, por parte de mãe, ele tava com um chapéu igual a esse na cabeça. E aí ela disse assim: ele arrumava o boi de mamão, começava a arrumar o boi de mamão em Reis, dia 6 de janeiro, para o boi se apresentar. O boi se apresentava mais nas festas de carnaval, que tinham entrude, essas coisas de antigo. Então tá aí porque tu tá saindo para apresentar um boi de mamão. E o chapéu tá aqui comigo esse tempo todo e eu não me desfiz do chapéu ainda. E nem vou me desfazer. Quem vai se desfazer vai ser os meus netos. Quando eles tiverem que limpar tudo, eles tiram o que eu deixei. Que legal, né? É forte, né? A gente saía muito emocionado, assim, das entrevistas, né? Porque é algo muito sensível que a pessoa traz da sua história, né? A gente percebe o quanto as pessoas gostam e precisam ser ouvidas, né? O quanto esse relato, assim, revela ali, né? A questão da Pai, a questão da cidade, a questão, né? Tem vários dos atravessamentos possíveis, assim, que não é só a história da Nelma, professora, é a história da cidade de Araranguá, né? O quanto a gente precisa ter esse olhar para a nossa história e ressignificar ele mesmo. Uhum. Gente, a minha cabeça tá assim, ó, porque vem vindo coisa, né? E às vezes a gente fala essas coisas mesmo, assim, às vezes de brincadeira, mas a gente tem que pensar sobre isso. Por exemplo, eu tenho um LP da Rita Lee, da banda Tutti Frutti. É um álbum duplo, né? E é linda a capa. E eu ganhei isso, era menina, eu já contei essa história aqui. Eu ganhei vários LPs da Rita Lee, do Raul Seixas, dos outros músicos de um cunhado meu. E eu acabei, assim, me apaixonando pela Rita Lee e pelo Raul Seixas, que hoje são os meus pilares. E esse disco da Rita Lee, eu já doei vários LPs meus e tal. Eu fiquei realmente só com alguns muito especiais. E esse eu sempre, a minha vida inteira eu brinquei assim, quando eu morrer, vocês podem me enterrar com isso aqui eu não vou dar, não vou emprestar, não vou para ninguém. Vai ser enterrado comigo. E se eu for lá pro forninho, pão, queimar junto, que eu não vou. Mas assim, são coisas que a gente brinca, sabe? Mas, gente, aquilo ali vai comigo. Para onde eu vou, aquele LP? Que eu já pensei em pegar aquela capa, em fazer um quadro, já pensei em várias coisas, assim, porque ele tipo, é muito eu. Ele traz, né, a sua história, né, e é uma testemunha também, testemunha do seu caminhar, ele estava ali, né. Um objeto que me fascina muito, até quando você estava falando, eu sou fascinado por espelhos, né. Também gosto pela ideia de como esse espelho reflete, né, e ele acompanha o tempo, né.
espelhos antigos, principalmente, ali, o quanto já foi refletido nele, né? O quanto ele traz de simbologia. Então, o espelho também é um objeto muito interessante, assim, de pensar. É muito interessante. O espelho é muito interessante mesmo. Porque a gente traz, imagina, traz muito da gente, né? A gente tem essa relação de afeto com essa matéria. A Nelma ali, por exemplo, ela diz, né? A verdade. Ela diz, né? Quando eu morrer, vocês fazem o que quiser, mas enquanto eu estiver aqui... Então foi essa fala dela que me fez lembrar desse... É o meu objeto, assim, né? Eu até fiquei pensando na Red também, que contou a história. A Red tem uma história bem bonita, foi a última agora que a gente gravou, na semana passada. Ela é meio que uma tapeçaria que pertenceu a um tio, deu de presente para a mãe dela. E ela dizia que a família dela era muito pobre, né? Então, tudo que a mãe dela ganhava, a mãe dela revendia para ter dinheiro para estudar, né? Para eles se manterem, assim. E aquele foi o único objeto que a mãe dela nunca deixou vender. Ela passou toda a vida e ela disse, não, isso aqui porque foi um tio que trouxe de uma viagem da ONU, assim, que fez na Suíça, lá de fora. Então, tinha essa simbologia para ela dessa relação com esse tio também. E isso passou para a Red, né? Então, a Red tem esse objeto lá guardado. Assim, só que eu achei muito curioso, assim, os discursos, porque ao contrário da Nelma, que diz, não, quando eu morrer... Ela tem um discurso parecido com o teu de enterrar, que ela diz que ela foi, até durante a fala... Nesse caso é apego mesmo, né, gente? Ela falou assim, eu achei bonito isso que ela disse, não, quando eu não estiver mais aqui, que meus filhos tenham o mesmo afeto, a mesma relação, né? Tipo, a preocupação dela é essa, que eles recebam isso da mesma forma. Que não se perca aquilo, né? Que se respeite, sei lá. Assim. E vai passando através de geração, né? É bonito isso. Eu tenho trabalhado bastante a memória. Né? É algo que me encanta e que é o norte da minha pesquisa de doutorado, assim. Então, uma das questões principais dessa oficina também é pensar essa relação entre memória pessoal e memória social coletiva. Né? O quanto isso se cruza, né? E tem essa coisa da memória social, assim, que é a memória oral, principalmente, que é essa que se passa. Eles dizem que ela tem duração de 3 gerações, né? Que é que ela se mantém, porque daí o avô passa pro filho, o filho passa pro neto e se mantém ali dentro. Sabe, Igor, que eu sempre digo para as pessoas assim, ó, quem tem tios, avós, né, aproveitem para resgatar o máximo de informação da sua família, né? Por que tem aquele sobrenome? Porque, por exemplo, eu tenho um negócio com meu sobrenome que eu acho que a gente nunca vai descobrir, né? Eu e um sobrinho meu que já tivemos assim, um período de pesquisar e tal, mas a gente não encontrou o caminho. Por quê? Porque não temos mais arquivos vivos. Exato. Pessoas que possam contar aquela história, né? E trazer os fatos pra gente. E é realmente isso, assim, um pouco de informação que eu tenho, tanto da minha família paterna quanto da materna, é o que foi passado pela mãe e pelo pai. Assim, alguma coisa dos meus avós, a maioria eu perdi quando eu era criança ainda, e se perde, né? Então, quem tem aí a galera, tios, enfim... Vós, né? Senta e bate um papo. Senta e bate um papo, porque a sua história tá ali. Isso sempre me marcou isso, assim. É uma coisa que até... Resgatar, né? Eles de onde é que surgiu isso? Por que tu tá trabalhando com isso? Desde criança eu sou fascinado por memória, eu sou de registrar, assim. No último ano de faculdade minha, 2014, eu tava nesse momento, assim, de olhar... Porque eu também tinha passado pela universidade, sou formado em artes cênicas pela UFSC, lá em Floripa. Esse olhar de pensar também estava provocado de criar vídeos, de criar cenas, de olhar... O olhar de documentário me interessava muito. E eu criei um documentário dos meus avós. Meus avós faleceram, né, ano passado, e esse ano meu avô e minha avó faleceram. E eu tenho registrado isso em vídeo, fiz entrevistas com ele, acompanhei o dia a dia deles. Inclusive, esse aqui é um objeto que era da minha avó. É um pente que servia, que ela guardava na bolsa dela. Então, dentre de todos esses objetos aqui, é o que eu mais tenho ciúmes e o que eu mais sou apegado também, porque era o pente que era da minha avó, que ela deixava guardado dentro dela, a Valnir Bosa Gomes. E aí, é um objeto de afeto, e quando eu lembro dele, me emociona, traz a minha história, né? Porque é isso, assim, o quanto é bonito, né? Você
ter esses objetos de testemunha. E é uma forma ainda de manter viva, né, essa relação. Claro, eles estão sempre com a gente, mas, né, aqui materializado, né? É interessante, assim, o quanto esse objeto também chega nesse sensível, né? É verdade. E aqui no projeto, eu acho bonito isso, de quanto essas histórias se perdem, acaba sendo uma forma de registrar a história da cidade, né? Resgatar. Registrar de uma forma diferente, né? Através desse mosaico de cenas que a gente vai criar, então esses artistas vão criar e vai ter isso registrado, vai ficar no YouTube, vai ficar por aí, a gente vai fazer outros projetos. Que maravilha, quero que tu me lembres, tá? Mande pra mim quando for ali a live. Vamos botar mais uma vez na tela ali a imagem da oficina. A gente tem um clipezinho aí também que eu enviei ali. Tem mais um clipe? É um teaserzinho em propaganda também que tava ali. Tem aí o teaser, tá pronto aí, coloca pra gente. Que mostra assim, só pra dar uma... teaser aqui já. Tá, então pode colocar. Sexta-feira, então. Tá, mas quem que pode participar? Então, aí que tá. Artistas do país inteiro, né? Tá. Então, a gente tá fazendo também um apelo aí. Vai ser tudo online. Isso, vai ser tudo online. Você que tem um artista próximo, artista de Araranguá, pessoal do teatro aí, os alunos da Leia, lá da Aurora. Enfim, todo mundo convidado, convide aí os seus amigos artistas, né? Artes visuais também a gente tá querendo, assim, porque é importante trazer esse olhar também. Sim. Pessoas que se interessam em criar, em estar ali no processo. Vai ser tudo online. Vai ser tudo online, gratuito. Né? Ali no Instagram, Alvorada Artística, bota aí na tela, Kevin, faz favor. Ali o pessoal pode ter informações também. Isso, ali a gente está atualizando com frequência ali todas as notícias que vai saindo, né? A gente também entra em contato ali que a gente tira as dúvidas, né? É um projeto bem legal. Então, a inscrição tem lá o link certinho que a gente está realizando até sexta-feira. Então, artistas do país todo já tem... colocar aí na tela, Kevin? Já temos gente do país todo aí. Tem gente de Brasília, tem gente do Nordeste, tem bastante gente. Tá sendo uma procura bem legal, assim. Lá tem uma parte de botar o textinho, de contar por que você se interessa, né? Então, pra gente conhecer a pessoa e a gente fazer esse processo de seleção. Então, agora, dia 17, aí a gente já vai começar essa jornada, né? De 4 encontros, assim. Vai ser bem bonito. A gente tá bem ansioso para começar, animado, né? Porque vai ser muito legal, assim. No final, a gente vai exibir, compartilhar isso com a cidade, assim. É bonito. Para mim, por exemplo, como artista, né? Eu saí aqui de Araranguá jovem, com 16 anos, porque eu fui morar em Floripa para fazer artes cênicas. E agora, na pandemia, teve essa coisa de voltar para a cidade, né? De voltar para cá, eu voltei a morar aqui em Araranguá. Então, isso tem sido bem bonito, assim, ressignificar o meu olhar para a cidade também. Né? Todas essas entrevistas, esse contato com essas pessoas me reconectou muito com aqui, né? Com valorizar a nossa gente, valorizar a cidade, o que ela tem de bonito, né? E tem sido assim, muito, muito interessante esses relatos, esses cruzamentos de memória mesmo. Show! Que delícia, hein, gente? De manhã totalmente artística aqui no TV Sul Mulher. Que maravilha! Estou recebendo aqui o bom dia lá da Mary Boteon. Ô, minha amiga, bom dia! O pessoal lá da família Brasil Sertão, né? Que me receberam lá com todo aquele carinho. No sábado já botei as fotos aqui. E a Mary lembrando aqui pra gente que nessa sexta-feira tem Brasil Sertão lá no Jack's Pub, tá, galera? A partir das 20 horas, nesta sexta-feira agora. Então, bora lá prestigiar. E agora, será que eu vou dizer certo o nome do Instagram aqui? Lecherry? É a minha sogra, essa aí, a Leandra. Leandra, um beijo pra ela, tá assistindo a gente lá. O Cherry é o gato também. Eu tô vendo, tem uma fotinha ali. Ótimo trabalho, Igor, diz ela. A Nelma é uma pessoa maravilhosa, uma guerreira. Resistência tem nome, mulher. Também gosto muito de espelhos.
até mesmo os que quebram. Eu reaproveito todos, faço mosaicos de fundo de armários, cristaleiras e nichos. Olha que lindo! Quem que mandou essa? Resistência tem nome mulher. Eu vou anotar esse Insta aqui que eu... Que legal, isso é bem bonito, assim, né? A Nelma, inclusive, mandar um beijo novamente para ela. Eu participo do grupo Mensageiros de Luz dela lá, que ela é uma querida, né? E é uma pessoa também encantadora assim mesmo e muito feliz. Todos, na verdade, né, que a gente participou, e deixar um agradecimento aqui público a todos os moradores que abriram, né, as suas casas, receberam a gente, né? Cada um de vocês foi muito importante, muito especial para o projeto, né? E é um ato de confiança, né? Você se exibir dessa forma, você trazer a sua história, se abrir, né? Então, agradecer a todos eles assim por estar participando, por estar contribuindo também para a cidade, para essa memória, né? Ela botou aqui também. Já ouvi muito falar da Nelma. Tem uma amiga que recebeu uma psicografia dela. É lindo demais o trabalho que ela faz. Sim. Olha. A Nelma tem um grupo de Mensageiros de Luz que trabalha com o espiritismo. Um pessoal bem legal lá. Um projeto que está florescendo, né? Ai, que bacana. Quero saber mais. Edilene de Medeiros, que orgulho, Igor. Gratidão por compartilhar um pouco do seu trabalho. Edilene dizendo, amei o tema de hoje. Eu também, Edilene. Nossa, minha cabeça está fervendo aqui. Eu vou chegar em casa, eu vou começar a olhar tudo com outros olhares. Olha que incrível isso, que coisa maravilhosa, né? Podóloga Karina Depil, bom dia. Bom dia, Vitória... Vitória Caterim, bom dia, Jomara, bom dia. Paulo Augusto Bif por aqui também, olha que delícia, pessoal curtindo, mas também, né, gente, com um início de semana assim, altamente artístico e cultural aqui, iniciamos com música, com outro artista lindo da cidade, Franklin Fraga, lançando também aí o seu projeto. Daqui a pouco, ao meio-dia, entra em todas as plataformas aí o projeto criado todo também com o seu celular, né? Um projeto lindo, Mobile Sessions, lançando aí o Franklin, lançando esse projeto que foi todo gravado em celular, na casa dele. E, gente, esses artistas são danados, né? E aí o Igor, tinha certeza que esse encontro com o Igor ia ser muito especial. Adoro quando me desafiam, adoro quando trazem objetos e coisas. E Jô, posso levar para mostrar? Pode. Eu acho que enriquece muito, né? E tenho certeza aí que a gente fez muitas provocações hoje. Te agradecer muito pelo contato. A ideia do projeto é essa, né? Provocar. Porque todo mundo que tem contato com a linguagem do teatro de animação geral, dos objetos, fala isso, assim, né? Nossa, hoje eu vou para minha casa, minha cabeça tá assim. Porque daí você começa a olhar a sombra também, né? Uma linguagem no teatro de animação que é bonito, assim, que a gente... Eu brinco e falo que é real, né? A sombra tá em todo lugar. Então, quando a gente começa a sensibilizar a partir do teatro de sombras também, as pessoas ficam fascinadas, porque a sombra de uma árvore na parede de casa, em determinado horário, e a luz como entra dentro de casa e bate em certo objeto e aquilo é projetado e tu sensibiliza esse olhar e tu percebe que tá à tua volta, né? A pandemia também contribuiu um pouco para isso, né? De você da gente estar mais recluso e a gente ter olhado mais para essa casa, para esse entorno, para esse dia a dia, né? Então, muito feliz de estar aqui. Deixar o agradecimento para você também. Imagina. Né, do quanto é importante a gente falar de arte, do quanto é importante mantenha sempre formado a gente levar a arte na região, né? Eu acho que a gente está ainda mais nesse momento de retomada aí. Então, é importante a gente estar aí prestigiando nossos artistas. Então, convidar todo mundo para o dia 1º de março, para a gente assistir à tarde. Vai ter essa live lá na página da Alvorada.artística. A gente tem todos os detalhes. No Facebook a gente está como Projeto Artefatos. A ideia brinca com isso, né? Artefatos, que é justamente essa brincadeira de como elas se relacionam.
Então, a gente está aí com o processo aberto até com as inscrições até dia 11, né, sexta-feira. Então, convido os artistas da região aí. Muito importante a gente ter os artistas daqui da Serra também. Então, quem aí é do teatro, manda aí pro seu parente, pro seu amigo, que é bem importante a gente ter essas pessoas com a gente também. Com certeza, adorei. Me mantenha sempre formada aí das noves, né? E TV Sul Mulher sempre com espaço aberto aí para os nossos artistas, com certeza. Recebendo bom dia aqui também do meu amigo, colega Gesiel Enin. Bom dia, querido. E aí, tudo bem contigo? Tá aí, ó, a gente tá falando de artista, Gesiel também. É um grande artista, trabalha lá na Alô Brasil. Gente, sou encantada pelo trabalho do Gesiel. Ele que cuida aqui das artes todas aqui, de todos os cenários, das nossas vinhetas. E para mim é um grande artista que eu tenho uma admiração, porque quando eu pensei no cenário aqui do TV Sul Mulher, o Gesiel, assim, acho que ele não levou 10 minutos, gente. Ele me mandou, sabe, para eu olhar e eu disse, caraca, eu tava perfeito. Considero um grande profissional e, ó, papo, pediu pro Gesiel, já tá na mão. Um abraço, querido, sou muito fã do teu trabalho. E sou fã muito desses artistas, gente. Ô, gente danada, né? Ô, gente danada e boa. E artista é o que não falta nessa nossa cidade de Araranguá. Por isso, sempre eles terão espaço aberto aqui no TV Sul Mulher. A Rose Carolina, bom dia, Jô. Estou assistindo desde o começo, o programa está ótimo. Amei esse artista, também ama objetos antigos, caixas, espelhos. Beijos a todos. Obrigada, Rose. Eu também, sou bem dessas. Edilene de Medeiros, gratidão, Jomara, por esse e tantos outros programas maravilhosos, trazendo sempre temas sensacionais. Uma excelente semana a todos. Obrigada. E o Gesiel agradecendo. Não precisa agradecer nada, Gesiel. É talento e tens toda a minha admiração e meu respeito aqui de colega aí. Estamos, né, no mesmo grupo aí, Alô Brasil e as Outdoor. Aliás, quem não viu meu outdoor ainda aí pelas ruas da cidade de Araranguá, por favor, tá? Tem um ali, ó, na 15 de novembro, tem um na Getúlio Vargas e tem outro, não sei o nome daquela rua lá, gente, ali, eu acho que ali ainda é a Mário José Pereira, bem lá na Baixada ali, perto ali do estúdio da fotógrafa, me ajuda Ai, gente, vi ela ontem lá no Bar do Zé, encontrei com ela, gente. Ai, me deu um branco agora. Tá, mas vocês vão ver que tá bem linda ali a arte do Gesiel, né? Tá ali a foto bem bonita minha, TV Sul Mulher, 1 ano de comemoração, tá? Né? Tô podendo, né, gente? Os outdoors da cidade aí com... Yes, Outdoor! Muito bem, e assim vamos encerrando aqui, senão os meninos vão me puxar a orelha aqui, que eu já estou estouradaço no meu tempo. Quero finalizar desejando aí um feliz aniversário, um feliz novo ciclo ao nosso colega Leandro Rodrigues, que aniversariou no último sábado. Também a Kellen Honorato, que está de aniversário hoje, já está fazendo parte aqui da nossa família da TV Sul Catarinense. Também mandar um beijo especial para a minha amiga Vanessa Benedetti, que fez aniversário ontem. E Flávia Sá, obrigada, isso mesmo. Meu outdoor tá lá do lado do estúdio da Flávia Sá, tá? Obrigada. Ai, obrigada, gente. Eu tenho umas é coisa de velho, né? Essas falhas de memória. A gente falou tanto de memória aqui. Adrinola, bom dia, minha linda. Bom dia e tchau, porque eu tenho que encerrar o programa, gente. Então, parabéns aí aos aniversariantes. Um feliz novo ciclo, muita saúde, muitas bênçãos, muito sucesso. Igor, adorei te conhecer, conte sempre comigo, tá? Parabéns e muito obrigada, porque tu abriu a minha mente hoje de uma forma, assim, espetacular. Muito bom. Muito obrigado pelo convite também de estar aqui, né? Então, agradecer a todos que estão assistindo também. Isso aí. Acompanhem lá, tá? No Instagram o trabalho do Igor, tá aí, ó, na telinha, Alvorada Artística. Isso. Gente, bora lá? Demos o start aí no início da semana, então agora...
Vamos que vamos. Façam uma linda segunda-feira. Amanhã estarei aqui. Amanhã nós vamos ter mais arte no programa, hein? Eu não vou contar pra vocês, mas amanhã nós vamos ter outro artista incrível daqui, que vocês veem nas ruas de Araranguá, tá? Pra saber, acompanhe a postagem ali daquele cardzinho que eu posto, né? Acompanhe ali no Instagram do TV Sul Mulher e no meu Instagram. Olha, vai ser massa. Tá? Então amanhã a gente tá aqui de novo, se Deus quiser. Uma linda segunda-feira. Se cuidem. Fui.